Olá, meus amores. Essa aula de número 51 de matemática para o sexto ano vai falar sobre localização no plano e semelhança. Então, nós vamos dar início ao capítulo 18, onde fala sobre localização no plano e semelhança. Se vocês olharem um mapa, eh, tipo o Waze, quando o papai está procurando um endereço, as ruas, as áreas, as regiões, elas são cortadas em quadradinhos. E como que a gente vê a localização de uma praça, por exemplo, né? Então, aqui em cima, no livro de vocês, na horizontal, vocês têm as letras A, B, C, D, E, F, que o de vocês está lado a lado, né? Dá para botar no sentido do comprimento. E então essas letras estão na linha horizontal e na linha vertical a gente tem números, né? Então os quadrantes um, o 2 da linha 2, da linha 3 e assim por diante. Se eu quiser saber aonde que está esse parque aqui, ó, ele está na região do quadradinho do F, que eu vou olhar a letra primeiro, então F 2. Essa é a região que está localizada esse parque. Agora, vamos pensar um pouquinho matematicamente. Para quem já brincou de batalha naval, já entendeu como que a gente faz para numerar as casinhas, lá onde eu coloco os navios, destroyers, eh, submarino e etc, né? As coisas que vocês estiverem brincando. Então, quem já brincou de batalha naval já sabe como funciona. Um dia a gente pode fazer com vocês para vocês entenderem um pouquinho melhor. Então, vamos lá. Aqui eu tenho um plano que ele chamou de alfa, é uma letra grega, e ele marcou o ponto A, B e C. Porém, desse jeito que está aqui, eu não consigo identificar a localização do ponto A, B e C. Eu só sei que ele está dentro do plano alfa. Aqui a mesma coisa, os três pontos estão sem identificação. Agora, eles jogaram os três pontos na mesma distância aqui nesse eixo, ó, nesse plano cartesiano, chama essa figura matemática aqui. Então, ó, na minha horizontal, eu tenho o eixo das abscissas. Nome difícil, né, para vocês, mas logo a gente vai decorar. O eixo da abscissas, ele é numerado de 0 até infinito. Essa reta pode se prolongar até o infinito. E aqui foi marcados os pontos 1, 2, 3, 4 e 5. A mesma coisa fez aqui para o eixo Y. Então, aqui é o eixo X e aqui o eixo Y. Isso é importante gravar, tá bom? Esse eixo, ele também é chamado de eixo das ordenadas, e ele é numerado da mesma forma que o da abscissa. Então, começa em 0, 1, 2, 3, 4. Veja que o 0, ele encontra o eixo x e o eixo y, os dois se encontram no marco 0 para x e 0 para y. Agora, vamos pensar na localização desses pontos A, B e C. Para eu entender como que eu marco essa localização, a gente faz um parzinho de pontos. Ele é chamado, esse parzinho, ó, da forma que está aqui embaixo em verde, x, y. Ele é chamado de par ordenado. Por que ordenado? Porque a gente tem que seguir uma ordem para escrever esse par. Primeiro eu coloco números para x e depois eu coloco números para y. Ah, Pro, eu não entendi nada. Então, você vai entender agora. Tá vendo aqui ó, onde é o pontinho A? O pontinho A, se eu deslizar até o eixo X, ele não está na mesma linha do número 1? Para o eixo Y, se eu deslizar para a esquerda até o meu eixo Y, ele está no número 2. Então, o 1 vai na frente, porque é do X, e o 2 vai atrás, porque é do Y. Então, está aqui embaixo para vocês. O ponto A está na ordenada 1,2. 1 para X e 2 para Y. Vamos ver o ponto B. O ponto B, eu vou deslizar até a reta da vertical, que é a reta X. Ele está no ponto 3. E para y, 3 também. Olha que coincidência, né? 3 para cá e 3 para a esquerda. Então, ele está no 3, 3. O ponto C,
ele está no ponto para x, 4, para y, 1. Então, olha lá, para x vem na frente 4 e para y, 1. Essa é a ordenada do ponto C. Vamos mostrar mais alguns pontos agora, quando eles estão em cima do eixo da abscissa ou do eixo da ordenada. Por exemplo, aqui é o ponto P, Q e o R. Esses três pontos, quais são as ordenadas dele? Então, qual é o par ordenado que representa o ponto P? Quando P eu deslizo para baixo, não deu no zero para eu encontrar o valor para x? Então, está aqui, ó, o primeiro valor é zero. Para y, é o próprio ponto onde ele está em cima do eixo, então ele está no 3. Então, é 0 e 3. O ponto Q. Agora, o Q ele está em cima do eixo das abscissas. Então, ele é 2 para x, ó, está na frente. E 0, porque se eu deslizar aqui para a esquerda, vai dar no 0. E 0 para y. Ah, e o ponto R? Ele está bem em cima do zero? Pois é, ele é 0 para x e ele é 0 para y. Então, está aqui, ó, é o ponto 0, 0. Não é muito difícil, tá? Vocês vão acabar acostumando no chat, a gente tira mais dúvidas de vocês. Agora, vamos aos exercícios de aplicação da página 290. Nós temos aqui os pontos e o que a gente tem que escrever é o parzinho ordenado na onde que esses pontos estão. Então, vamos lá. Eu tenho o ponto A, B, C e D. Para o ponto A, como que eu vejo a localização dele? Eu deslizo primeiro para baixo, em sentido eixo X, e ele é 2. Coloco lá 2. Deslizo para a esquerda até encontrar o eixo Y. Ele é 2 também. Então, o ponto A, ó, é 2, 2. Tem uma vírgula no meio, tá? Para separar os dois números. O ponto B, eu deslizo para baixo primeiro, para encontrar o valor para x, é 3. Deslizo para a esquerda, é 0. Então, o ponto é 3. Ah, desculpa, deslizei errado, né? Desliza aqui em cima, ó, na reta do ponto. É 1 para y. Então, o ponto é 3,1. O ponto C, eu deslizo para baixo é 5, eu deslizo para a esquerda é 3, então 5,3. O ponto D, primeiro para baixo, sempre vamos achar primeiro o valor para x. Então, 1 e para y, 4, 1,4. No exercício 2, a gente vai fazer o oposto. Nós temos o par ordenado e ele quer que você marque os pontos. Então, na onde eu vejo ponto H, 3,0. Então, ponto H, 3. Sempre o primeiro número do par ordenado é o x, o segundo número é o y. Então, 3 para x está aqui. 0 para y é aqui, ó, nessa própria linha. Então, o ponto fica em cima do número 3 aqui, ó. Agora, o ponto I, 0,1. Então, 0 é aqui. Então, 0 para x vai partir daqui. Subiu até o 1 para y. Então, ó, significa que o pontinho vai ficar em cima do eixo y. Ah, Pro, isso sempre vai acontecer? Sim. Sempre que eu tiver o número e 0, eu vou marcar o ponto na onde eu tenho o valor. Então, aqui, ó, no ponto H, eu tenho o valor no 3 para x. Então, o ponto ficou lá no 3 para x. No 0,1, eu tenho 1 para y. Então, o 1 ficou em cima do eixo y. Olha lá, ó. Ponto J, 5,2. Então, é 5 para x e eu subo duas casinhas para encontrar com a reta do 2. E o ponto está bem aqui, ó, ponto J. Ponto K, 2,3. Então, 2 partiu daqui do 2 do x e o vai até a linha do 3 para y, marcou o ponto. Agora, ponto L, 8, 1. Partiu aqui do x, porque o 8 o primeiro valor é para x, 8 até o 1. Marquei o pontinho aqui. Ponto M, 9,3. Então, eu parti da reta do 9, subi até a reta do
3, aonde encontrou a reta do 3 e do 9, é o ponto M. O ponto N é ponto 7,4. Então, 7 para x, eu venho aqui na reta do x e subo até encontrar a reta do 4. Marco o pontinho aqui, ponto N. Para casa ficarão os exercícios propostos. O próximo exercício a Pro vai pular porque ele é muito difícil para vocês, tá bom? Então a Pro não vai fazer, vai confundir mais a cabecinha de vocês e vocês vão fazer os exercícios propostos desse módulo, beleza? No chat eu e a Pro Diana tiramos as dúvidas. Beijos, até o chat.